1957. A Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Ceará também analisou por mais de uma vez as supostas irregularidades denunciadas pelo requerente, posto que a legislação ministerial exige que as decisões de arquivamento de reclamação exaradas pela Ouvidoria Geral de Justiça sejam ratificadas. Em pós, os autos foram disponibilizados a esta relatoria. É o que importa relatar. Pois não. Então, a matéria agora passa para o momento das discussões, né? Aberta a discussão, a matéria. Quem se inscreve pela ordem? Excelência, existe a parte, doutor, o senhor José Expedito, ele está inscrito para sustentação oral e está na sala. Então será feita a sua sustentação, né? Desculpe, senhor Expedito, após a sustentação é que será aberta a matéria para discussão. Vossa Excelência está com a palavra, senhor José Expedito Madeira. Estão me ouvindo? Sim, senhor, estamos ouvindo. Bom dia a todos. Bom dia. Quero parabenizar o órgão especial do Colégio de Procuradores, ressaltando que o doutor Manuel falou que pertencer a este órgão tem que ter virtudes. E eu vejo realmente muitas virtudes nos componentes tanto do Colégio de Procuradores, como no órgão especial do Colégio de Procuradores, sempre procurando a justiça. A respeito da decisão de Vossas Excelências, eu vou acatar, porque já foi exaustivamente mostrado. Tá? Acontece, porém, que o criminoso que invadiu a minha propriedade lá, ainda hoje está impune e continua a invadir. É uma servidão pública que foi decretada por sentença em 1939 e foi novamente decretada por sentença agora, no processo de uso capião, agora em 2020. A sentença transitou em julgado em julho de 2020. Depois da sentença transitada em julgado, o criminoso continua a invadir. Então, ficou decidido, tanto em 1939 como agora, que existe a servidão pública e tem que ficar aberta. Mas o invasor, incentivado pela promotora e pelo delegado de polícia, está invadindo lá e fica achando graça e fica mangando de quem procura a justiça. Senhor Expedito, só um minutinho. Eu queria apenas informar-lhe que o senhor tem 10 minutos, viu? Para prorrogável, viu? Muito obrigada pelas palavras de confiança que o senhor nos fez. E fique à vontade. Pode continuar. Tudo bem. Então, eu acato a decisão de Vossa Excelência, mas eu, procurando corrigir os erros, porque entrei com um cumprimento de sentença e espero que o juiz cumpra a sentença, porque o que foi decidido na sentença? O corredor é público e tem que ficar aberto por interesse público, mas está lá invadido. Então, para o indeferimento de procedimento extrajudicial, a doutora Paloma indeferiu o pedido afirmando que não existia interesse público, porque não tinha corredor. E agora ficou decidido na justiça para ir. O corredor existe. O próprio invasor confirmou, réu confesso, confirmou que o corredor existe. No curso do processo, houve alteração de documento público. A Secretaria de Obras da Prefeitura falou apenas que não constava na Prefeitura aquele corredor. Aí a promotora e o contestante desculpa, alteraram
a expressão não consta para não existe. E estão impunes e vão continuar impunes. Mas eu estou tentando processar o Francisco Liberato Rebouças e não estou conseguindo, porque parece que está havendo aqui, não, Vossas Excelências poderiam separar. Bom, aqui a promotora aqui é inocente, mas não pode inocentar o Francisco Liberato Rebouças, que praticou vários delitos: invasão de terras públicas e particulares, falsidade ideológica, sonegação fiscal, crimes ambientais, tudo isto provado com vídeos, com provas cabais e contundentes. E aí está eu. A promotora é absolvida e o Francisco vai à bochecha. Isso aqui eu vou pedir para Vossa Excelência para verificar isso aí, porque não é possível o Francisco Liberato Rebouças ficar impune. Aí seria o fim do mundo. E, além do mais, o que está havendo, estão tentando absorver o Francisco Liberato Rebouças para poder me condenar, para poder dizer, não, você disse que a promotora estava prevaricando, e não está. Realmente o Francisco não foi condenado. Aí não, vamos condenar o que está correto, apenas porque expressei em rede social eventual prevaricação da promotora. Gostaria de parabenizar Vossas Excelências, vou acatar a decisão de Vossa Excelência, não tenho mais nada contra a promotora, mas eu vou querer que o invasor saia, porque o camarada invadiu uma servidão e adentrou a área da propriedade, que o juiz reconheceu, o próprio invasor, na audiência de conciliação, ele reconheceu os 33 metros. Saiu da audiência, foi lá invadir. Quer dizer, está fazendo pouco da justiça. Depois da sentença transitada de julgado, ele continua invadindo. E está lá para todo mundo ver. E se sente o rei da cocada preta. Não, aqui eu sou afilhado da doutora Paloma, o delegado é meu padrinho, então pronto, eu vou fazer o que eu quero aqui. Aí fica desacatando ordem judicial, sentença judicial. Isso aí fica muito feio, né? Para a gente, porque eu procurei o Ministério Público, que é um órgão que, você procurar no mundo todo, é o órgão que tem maior credibilidade no mundo. Qualquer local do mundo, o Ministério Público é o primeiro lugar em credibilidade. E eu gostaria de que isso fosse verdade pelas virtudes de Vossas Excelências, dito pelo doutor, pelo chefe, doutor Manuel. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Estou muito satisfeito com o trabalho de vocês, inclusive com a parte de videoconferência. Meus parabéns ao Ministério Público. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, Excelência. Agora é o momento de passarmos para o momento das discussões. Mas antes eu quero ressaltar para o senhor que somos gratos pela sua confiança e fazemos o possível para merecê-los. Esse colegiado é todo formado por pessoas altamente comprometidas, né, com a causa pública, com a cidadania. Parabenizamos o senhor pela sua coragem. Claro, não precisava de coragem para vir até aqui, porque nós somos servidores públicos apenas, mas pela a sua atuação, né, como cidadão, está aqui presente. E sobre a publicização, eu só quero esclarecer o seguinte: tudo o que vai ocorrer aqui está sendo gravado, viu? Apenas não está sendo imediatamente publicizado. Acredito que meus colegas tiveram cuidado que o senhor, de que o senhor fez essa referência aí
sobre a credibilidade que o Ministério Público tem no mundo, né? Então, se nós somos aqui um grupo de técnicos e o senhor, que é um homem esclarecido, que sabe avaliar, né, as situações. Mas se esta sessão fosse publicizada, estaríamos as pessoas dando opinião, né, às vezes que não são técnicas, de certa forma, fragilizando essa instituição que tem se aperfeiçoado cada Momento. Não, Excelência, não retornou. Obrigada. Então, doutor Léo Charles Henri Bossart, segundo. Bom, antes do meu voto, só queria fazer 3 rápidas observações. A primeira observação é que nós estamos tratando de servidão pública. Por ser servidão pública, o senhor José Expedito Madeira é parte interessada. Então, não posso dizer qualquer pessoa é parte interessada numa servidão pública. Segundo, a declaração da Secretaria de Administração dizendo que não consta o registro da servidão pública não determina que não existe a servidão pública. Eu falo isso nos meus 13 anos de registro público, que as servidões públicas hão de ser registradas no registro imobiliário, mas muitas vezes não são feitas, não foram determinadas. Então, assim, não está registrada, quanto mais num órgão da prefeitura, não significa não existir. E mesmo que não estivesse registrado na zona imobiliária, não significaria também não existir. Então, não consta, é um termo próprio de quando se diz não encontrei, mas não significa a não existência, conforme o próprio o senhor José Expedito Madeira determinou aqui. O terceiro, a questão de uma servidão pública, além de ser interesse do senhor José Expedito Madeira, é interesse do Ministério Público também. Uma vez que são servidão pública, serviria à passagem da comunidade. É um dos institutos mais antigos do registro imobiliário, uma servidão pública. Então, assim, é interesse de todos, então tem um interesse difuso. Interessa a toda uma comunidade. Se é um interesse difuso, é um interesse que cabe ao Ministério Público averiguar. Então, esses 3 pontos é para dizer, o senhor José Expedito Madeira é parte interessada? Sim, pode reclamar, poderia entrar nos autos, qualquer pessoa poderia entrar nos autos para contestar uma questão de uso capião numa servidão pública. Segundo, concordo com ele também que a não existência dizer não consta não significa não existe, até porque ele disse, estou acreditando nas afirmações dele, de sentenças judiciais, uma sentença antiga e uma sentença agora, ele está pedindo uma execução de sentença. Então, se existe uma execução de sentença, é porque existe a servidão pública e foi determinada judicialmente como deveria ser, porque pode ser determinada dois modos na servidão pública, ou por decisão judicial ou por própria disponibilidade do proprietário da parte. Eu posso determinar que uma parte do meu imóvel seja uma servidão pública. Então, se ele está dizendo que tem sentença judicial e está pedindo a execução dessa sentença judicial, essa servidão pública existe. Então, é o segundo ponto que eu concordo com ele. E o terceiro ponto que eu quero dizer é que interesse do Ministério Público na servidão pública existe também. Então, assim, caberia também, eu não estou dizendo que não houve interesse da promotora, eu estou dizendo que há interesse do Ministério Público. Passado toda essa análise, está óbvio que o processo o feito que estamos analisando não é uma ação, não é um processo disciplinar contra a promotora. Por não ser um processo disciplinar como a promotora, eu concordando ou não com o posicionamento dela jurídico, não cabe, através desse colegiado, um julgamento da postura dela, do entendimento dela sobre a matéria. Então, assim, o que cabe, e eu acho que o senhor José Expedito Madeira deve fazer, é
é acionar a segunda instância do Poder Judiciário, caso ele não seja observado. Nós temos os tribunais, temos o Tribunal de Justiça, temos o STJ, pode subir. Então, assim, se tudo que o senhor disse, senhor José Expedito Madeira, e eu dou o princípio da inocência e da boa-fé a todos que procuram o Ministério Público e acha que quem chega até aqui, não estou dizendo que o senhor está certo, mas o senhor está convicto da sua certeza. O senhor acredita na sua luta. Então, se o senhor acredita na sua luta, entenda o que eu vou lhe dizer. O senhor deve continuar na sua luta, acionando a esfera judicial, uma vez que o feito já está judicializado. O feito está judicializado, o senhor já está numa execução de sentença, que se é como o senhor disse, o senhor vai sair... É difícil hoje em dia a gente acreditar na justiça. Olha, trabalho há muitos anos nisso e, por vezes, também me pego na dúvida. Mas o senhor insista porque é o caminho correto, é o caminho legal. Então, assim, se o senhor achar que a primeira instância, que em Capuí não foi analisado corretamente, cabe o senhor ir ao Tribunal de Justiça e depois a uma corte superior. Então, é isso que eu digo. Como nós não estamos analisando aqui um processo administrativo, um processo disciplinar contra a promotora, e o que eu estou vendo que o foco realmente seria esse, nós não podemos, esse órgão especial não tem competência para isso, para analisar a conduta, nesse momento, neste feito, analisar a conduta da promotora, quanto mais da juíza que se manifestou no caso. Agora, o senhor tem todo o meu respeito, o senhor é parte interessada, acredito, pelo que o senhor disse, que existe a servidão pública, o senhor siga em frente, porque é um direito da comunidade, e o senhor só está exercendo a sua cidadania ao fazer isso. Muito obrigado. Então, o meu voto, eu acompanho a relatora fazendo as ressalvas, que ele é parte interessada e que pode existir a servidão pública, uma vez que existe até decisões judiciais. Quer dizer, nada não consta, não significa, não existe. É isso. Obrigado. Obrigada, Excelência. Doutor Francisco Osiete Cavalcante Filho. Obrigado, Excelência. Eu disse dizendo que o princípio da independência funcional é um dos mais caros postos do ordenamento jurídico 4. E é exatamente em face dele que nenhum órgão do Ministério Público, seja promotor de justiça, seja procurador de justiça, recebe ordens de quem quer seja. Nós examinamos os fatos e a eles aplicamos o direito. É nosso dever e é nossa missão. Eu quero respeitosamente pedir venha a doutora relatora para divergir no sentido de que este egrégio órgão especial não pode conhecer dessa matéria. E por que assim eu faço? A matéria está está judicializada desde 2015, por intermédio do processo 0004855, dígito 82.2015.8.06.0089. Ora, se nós temos uma matéria judicializada, nós não podemos interferir na decisão do Poder Judiciário. O nosso espectro de atuação cinge-se tão somente ao campo administrativo. Né? E se formos pensar que os agentes políticos, seja a doutora Paloma, seja a doutora Danúbia, se praticaram algum ato com dolo, ou com má fé, ou que seja algum ilícito, esses fatos deverão ser levados a seus órgãos censores. Nós temos a Corregedoria do Tribunal de Justiça, nós temos a Corregedoria do Ministério Público. Né? Então, eu, pedindo venha mais uma vez, eu não conheço da matéria. É assim que volto. Obrigada, Excelência. Doutor Pedro Casimiro Campos de Oliveira. Doutora Idelares e demais membros, tendo em vista que a matéria foi vinculada
em diversos procedimentos que já aportaram nesta corregedoria, eu não vou me dar por impedido, porque não é o mesmo feito, é um feito diferente, mas eu vou me abster de votar. Pois não, excelência. Obrigado.